Mais de 50 mil pessoas foram internadas aqui, e mais da metade nunca saiu com vida. E quando o Asilo Willard finalmente fechou as portas, descobriram mais de 400 malas escondidas no sótão. Malas de pacientes que nunca voltaram para casa. Hoje você vai conhecer a história de um dos lugares mais sombrios dos Estados Unidos, o Asilo Willard, um hospital psiquiátrico que funcionou por 126 anos e que guarda segredos enterrados literalmente em seu cemitério. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é super importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e já deixa um comentário, pode ser um emoji ou até mesmo sugerindo algum caso, que isso ajuda muito no engajamento. Aproveita e me segue lá no Instagram, no @KimSiqueiraOficial, e tira um print ou uma foto desse vídeo e me marca lá nos stories para eu repostar. E sem mais enrolação, bora começar esse caso sinistro. A história do local começa em 1853, quando o terreno foi adquirido para a construção da primeira faculdade agrícola do estado de Nova York. A faculdade foi aberta em 1860, só que não durou muito. Devido à Guerra Civil Americana, o reitor, os professores e a maioria dos alunos tiveram que abandonar a faculdade para lutar na guerra. No ano de 1864, o governo nomeou o Dr. Sylvester D. Willard para investigar as condições dos asilos, prisões e outros locais onde eram mantidos pessoas com necessidades especiais. O Dr. Willard relatou inúmeros casos de abuso, negligência e até mesmo violência. E graças à sua investigação, foi criado um projeto de lei que determinava a construção de um asilo estadual para abrigar e tratar essas pessoas. O objetivo principal desse projeto era permitir que essas pessoas vivessem de forma digna nos asilos e recebessem o devido tratamento. Nessa época, era a responsabilidade de cada condado administrar os asilos e seus pacientes. Porém, na verdade, os locais serviam apenas como depósito de pessoas. Idosos, portadores de deficiência mental e ou física, alcoólatras, moradores de rua, pessoas indesejadas pela sociedade, enfim, todas viviam sob o mesmo teto e sem receber nenhum tipo de tratamento. Eu já expliquei melhor sobre isso no vídeo que fiz sobre o asilo Rolling Hills, também em Nova York, sobre como funcionava a dinâmica dos asilos naquela época. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card para você assistir em seguida. Também vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários para você assistir assim que esse vídeo terminar. Uma curiosidade sobre o Dr. Willard é que pouco antes desse projeto de lei ser aprovado, ele faleceu em decorrência da febre tifoide. Então, o projeto de lei de sua autoria e o asilo estadual que ainda seria construído receberam seu nome para homenageá-lo. No ano seguinte, em abril de 1865, o local onde funcionava a faculdade foi então destinado para a construção do Asilo Willard para loucos insanos, mas a construção só iniciou no ano seguinte, em julho de 1866. O antigo Asilo Willard está localizado em Willard, Nova York, perto do Lago Seneca, especificamente na cidade de Romulus, no condado de Seneca. O asilo foi construído seguindo o projeto aprovado para a época, um prédio central de 3 andares com longas alas que se estendiam de ambos os lados para alojamento dos pacientes. Um lado da ala era destinado para os pacientes do sexo masculino e a outra parte para os do sexo feminino. Finalmente, em 13 de outubro de 1869, o Asilo Willard para loucos insanos foi inaugurado. E sua primeira paciente foi uma mulher chamada Mary Holt, que chegou de barco pelo Lago Seneca, exatamente no dia que o asilo foi inaugurado. A Mary estava acorrentada pelos pulsos, e antes de chegar no asilo, ela tinha passado cerca de uma década acorrentada em uma cela totalmente despida. E na cela onde ela era mantida não tinha nada, nem cama, apenas um cobertor para ela se cobrir. Mas 3 pacientes homens chegaram de barco no asilo no mesmo dia, todos acorrentados, e um deles estava preso em uma espécie de gaiola para animais. Esses pacientes eram tratados de forma desumana nas casas de repouso. Eles eram acalmados com açoites e banhos de água fria,
além de ficarem trancados e acorrentados. Assim que os pacientes chegavam no cais do Asilo Willard, suas correntes eram removidas. Ao chegar no Asilo Willard, os pacientes tomavam banho, eram alimentados, recebiam roupas, passavam por uma consulta médica e descansavam em uma cama. Aqueles que conseguiam trabalhar eram incentivados a fazê-lo, até mesmo para ajudar a cobrir os custos da internação. Em poucos meses, o número de pacientes ultrapassou a capacidade de 250 leitos do prédio principal, então foi necessário a construção de mais prédios para acolher pacientes e seus acompanhantes. A Shaphan House foi a primeira e principal casa e recebeu esse nome em homenagem ao Dr. John B. Shaphan, o primeiro superintendente médico do Asilo Willard. Depois foi inaugurado um edifício para mulheres chamado Grandview, em referência à vista do Lago Seneca. Outros prédios foram construídos e espalhados pelo campus, como a Casa Pines, Maples, Suncroft, Edmere e Hermitage. Ao todo, a propriedade possuía cerca de 929 acres de terra e a estrutura geral do asilo tinha cozinhas, padarias, salão de jogos, uma oficina mecânica, celeiro, estábulo, armazém, oficina de pintura, um cais e um edifício que funcionava como um hotel. E claro, também havia um cemitério de 30 lotes. Mas vamos falar desse cemitério e do necrotério também mais pra frente, aguarde. De acordo com o historiador do condado de Seneca chamado Walter Gable, inclusive foi graças ao trabalho dele que fiz praticamente toda a pesquisa para esse vídeo, os pacientes no Asilo Willard eram tratados com respeito e gentileza. Eles eram incentivados a trabalhar, mas não forçados, muito diferente do que acontecia no Asilo Rolling Hills. Os pacientes tinham diversas atividades para passar o tempo, e obviamente essas atividades faziam parte do tratamento. Eles assistiam filmes nos auditórios como se fosse um cinema, faziam apresentações no palco e até mesmo criaram times esportivos. No decorrer dos anos, os responsáveis começaram a organizar excursões pela cidade, para que assim os pacientes pudessem sair um pouco do asilo. Em 1890, criaram no asilo uma escola para a formação de enfermeiros, e nos anos seguintes construíram a Casa dos Enfermeiros. O hotel foi reformado para abrigar os funcionários casados e seus companheiros. É muito interessante porque a dinâmica do asilo funcionava como se fosse uma cidade. Era autossuficiente. Lá mesmo eram fabricados os alimentos, eles plantavam, cultivavam, tinham vacas, porcos, tudo o que eles precisassem tinha dentro do Willard. Ainda em 1890, o nome do asilo, que era Asilo Willard para Loucos Insanos, foi alterado para Hospital Estadual Willard. Nessa mesma época, o número de pacientes já ultrapassava os 2.000. Mas nem tudo são flores. No início do século XX, a tuberculose foi a primeira doença a infectar e matar muitos pacientes no Willard. Lembrando que nessa época não havia cura para a tuberculose, que só foi descoberta anos mais tarde em 1940. Outra doença que matou muitos pacientes no Willard foi a difteria. Inclusive, um filho de um dos médicos faleceu por conta dessa doença. E assim como a tuberculose, a difteria também não tinha cura, e a vacina só foi descoberta anos mais tarde, em 1924. A febre tifoide também se espalhou pelo Willard, exigindo a necessidade de mais infraestrutura para tratamento da água. E como se essas três doenças não bastassem, em 1918 ocorreu a epidemia de gripe espanhola. 486 pacientes foram infectados e 90 deles morreram. E não só pacientes, 177 funcionários foram infectados e 2 deles morreram. Não podemos falar do Willard sem falar dos tratamentos que eram oferecidos para tratar aqueles que possuíam algum tipo de transtorno mental. Um dos tratamentos oferecidos pelo Willard era a hidroterapia na forma de banhos turcos, que é um tratamento que utiliza o calor e o vapor da água para promover relaxamento e benefícios à saúde, como se fosse uma sauna. Isso de acordo com o historiador Walter Gables, mas de acordo com outras fontes, na verdade esses banhos eram com água fria em temperatura extremamente congelante. Eles também realizavam a cirurgia de extração da tireoide, que resulta em melhoras significativas
em doenças como depressão e ansiedade. Outro tratamento envolvia o uso de compostos de arsênico para tratar doenças mentais relacionadas à sífilis. Confesso que não sabia dessa informação. Para mim, o arsênico funcionava só como veneno. Outro tratamento era o de choque insulínico ou terapia de coma insulínico, que era um método muito utilizado para induzir comas hipoglicêmicos em pacientes com transtornos mentais. A indução de convulsões com metrazol para tratar pacientes com esquizofrenia ou depressão e, claro, o tratamento de choque elétrico que dispensa comentários. E também havia os tratamentos normais que são utilizados até hoje, como a terapia ocupacional, fisioterapia e terapia com música. Por mais que o Asilo Willard fosse um lugar excelente, os tratamentos psiquiátricos fornecidos na época eram cruéis demais. E isso não acontecia só no Willard. Se a gente parar para analisar, a área da psiquiatria ainda é muito recente. O uso de medicamentos para tratar pessoas com distúrbios mentais só começou por volta de 1950. Naquela época, acreditavam que esses tipos de tratamento poderiam curar pessoas com transtornos psiquiátricos, por mais cruéis e bizarros que fossem. Um fato interessante sobre o Willard é que eles não realizavam lobotomia, apesar de também ser um hospital, como eu vou contar a seguir. A principal abordagem era tratar e cuidar dos pacientes oferecendo um ambiente seguro e acolhedor. Em todas as fontes que pesquisei para elaborar esse roteiro, nenhuma menciona lobotomia no Asilo Willard. E é bastante curioso porque na época a lobotomia era um dos principais tratamentos para curar pessoas com algum tipo de transtorno mental. Até então, o Willard era uma unidade para tratamento de pessoas com transtornos mentais. Porém, em 1931, decidiram construir um hospital no campus e criaram o Elliott Hall, que era usado como hospital, pronto-socorro e consultório odontológico. Esse hospital tinha ala cirúrgica, áreas de limpeza e esterilização de materiais, sala para raio-x, sala de recuperação, reunião e diversos outros espaços. Os pacientes e funcionários do Willard que ficavam doentes eram tratados nesse hospital. O Elliott Hall foi usado como hospital até os anos 80. Depois foi transformado em um centro de treinamento do Departamento de Correções. Agora vamos falar do necrotério do Asilo Willard. O necrotério foi construído em 1870, um ano após o asilo ter sido inaugurado. Ao todo, 50 mil pacientes foram internados no Willard durante toda a sua existência, e mais da metade dela morreu enquanto ainda estavam internados. A maioria morreu por conta do surto de tuberculose lá no início de 1900. Foram instaladas caixas térmicas no interior do necrotério e colocaram um sistema que, quando a luz na janela do necrotério se apagava, era porque a temperatura lá dentro estava subindo. Então, os vigias, quando viam que a luz tinha apagado, iam até o necrotério para colocar gelo nos corpos para preservá-los. O necrotério só parou de funcionar quando as atividades do Willard se encerraram em 1995. Apesar de todo o sucesso do Willard, na década de 1960, começaram a surgir leis e cortes orçamentários que levaram à transferência dos pacientes do Willard para outras instituições, lares adotivos e casas de repouso. Outro fato que contribuiu para o encerramento das atividades do Willard foi que os tratamentos oferecidos na época, como o tratamento de choque, já não eram mais bem vistos pela sociedade. E como eu havia falado anteriormente, em 1950 começaram a usar medicamentos para tratar os pacientes com transtornos mentais. Quando o Willard finalmente fechou as portas, restavam apenas 135 pacientes, o que é pouquíssimo se compararmos com o pico de pacientes em 1953, que bateu a marca de 4.440 pacientes internados e mais de 1.000 funcionários trabalhando em todo o campus. A maior e principal casa do Willard, a Chapin House, foi demolida em 1985. No ano de 1995, após 126 anos de funcionamento, metade do Willard se tornou o campus de tratamento de drogas do Willard. Os prédios Hatch, Burt's e Suncroft foram todos cercados e transformados em um centro de detenção. Alguns prédios foram reformados e são usados até hoje como presídio, enquanto outros foram completamente abandonados. O Willard chegou a ter cerca de 70 prédios funcionando,
Como eu disse, era praticamente uma cidade. Do outro lado do campus está o cemitério Willard, onde estão enterrados 5.776 corpos de ex-pacientes que nunca foram reivindicados pelos familiares. Um paciente chamado Lawrence Moka, que faleceu em 1968, trabalhava como coveiro. Ele cavou cerca de 900 sepulturas para que os pacientes que faleciam fossem enterrados. No ano de 1896, 38 veteranos da Guerra Civil também foram enterrados no cemitério Willard, e os túmulos deles são os únicos com lápides. Agora, para mim, essa é a parte mais bizarra da história do asilo Willard. Em 1995, quando o Willard fechou as portas, uma equipe de limpeza encontrou em um sótão de um dos prédios mais de 400 malas que foram deixadas pelos antigos pacientes que nunca saíram do hospital. Os funcionários recolhiam a mala do paciente quando ele era internado e guardavam nesse sótão. Todas as malas datavam de 1910 a 1960. O fotógrafo John Crispin conseguiu fotografar essas malas e compartilhou apenas o primeiro nome e a inicial do sobrenome dos pacientes. Ele fez um trabalho magnífico em colaboração com outras pessoas que tinham acesso aos registros médicos dos antigos pacientes. Mas, infelizmente, a maior parte dessas informações teve que ser mantida em sigilo por causa das leis de privacidade do estado de Nova York. E, inclusive, por causa dessa lei, muitas pessoas não conseguiram localizar parentes que podem estar enterrados no cemitério Willard. No ano de 2008, foi lançado um livro chamado As Vidas que Eles Deixaram para Trás. Os autores conseguiram contar detalhes sobre 10 pacientes do Willard, fazendo a conexão das malas que eram identificadas com os registros do hospital. No ano de 2016, criaram um memorial com o nome de 96 pacientes enterrados no cemitério para homenageá-los. Infelizmente, todas as sepulturas estão marcadas com números. Pouquíssimas tinham o nome da pessoa, então não foi possível fazer a identificação para colocá-los no memorial. Antes, eles até permitiam que as pessoas fossem até lá visitar, mas por volta de 2015 e 2016, eles proibiram de vez qualquer tipo de visita. Bom, depois de todo esse contexto histórico, agora vamos falar da parte que muito nos interessa, que é a parte das atividades sobrenaturais dentro do asilo Willard. Porém, para nossa tristeza, diferente do asilo Rolling Hills, que tinham bastante relatos e evidências de atividades paranormais, eu não encontrei nenhum relato assustador ou qualquer evidência de atividade sobrenatural dentro do Willard. Mas existem muitos rumores, afinal tem quase 6.000 pessoas enterradas lá. Algumas pessoas afirmaram ter ouvido sussurros fantasmagóricos enquanto visitavam o local. Outros relataram pontos frios inexplicáveis, queda brusca de temperatura e vultos. Como eu disse, grande parte do asilo funciona hoje como uma prisão, e vários presos relatam ver sombras entrando e saindo das celas quase todas as noites. Sem falar nas luzes dos corredores que piscam sem parar e sons macabros de risadas quando não há ninguém por perto. Por causa dessas atividades sobrenaturais, muitos presos têm medo de cumprir sua pena no Willard. Apesar de todos os horrores, o Willard era considerado um dos melhores asilos da época. Mas e se eu te disser que enquanto alguns asilos, como o Willard, buscavam acolher os pacientes, outros simplesmente maltratavam e torturavam? Clica aqui no vídeo que está aparecendo na tela para você e conheça a história de um dos asilos mais assombrados dos Estados Unidos. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo e se inscreveu no canal. Considere entrar para o nosso clube de membros e me segue lá no Instagram, no @quimsiqueiraoficial, e me marca lá nos stories para eu repostar. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.